Invasão gaúcha no nosso estúdio, Sheila. É Farroupilha chegando. Não é? Hoje o nosso Rodrigo Orengo tá no nosso estúdio em São Paulo, ao lado de Ellen Brown, né? Um colorado e uma tricolor. Mas estamos invertidos na vestimenta hoje aqui. O Orengo de azul, Ellen de vermelho. Né? O Orengo, se não for hoje que o Orengo vai preparar um javali à molho madeira com cuscuz queniano pra gente, não vai ser nunca, Sheila. Ô, Megali, eu tô aqui abismada, porque eu acabei de cruzar com o Orengo quando ele tava entrando aqui na redação, e eu tava esperando o quê? Uma quentinha. Tava esperando uma marmitinha. No mínimo. Decepcionei. Não, daí o Orengo me aparece o quê? Com uma bolachinha de presente. Nossa, daquelas que a gente mas por favor. Por favor. Coisa lamentável. Não é nem uma pastelina, Orengo. Não é nem uma pastelina que tu trouxeste pra ela. Isso. Não que é uma precisava ter pastelina? vindo. Pastelina é um salgado, uma iguaria gaúcha, Pois que é um salgadinho, assim, que se você tem pressão baixa, come, levantou. Entendeu? É um sal. Trazendo um pequi lá de Brasília, né? Ou da região próxima. Cuidado, pequi da polêmica. O pequi tá na berlinda. Bom, o Orengo Mas seja vai falar sobre a bem-vindo, CPI. viu? Obrigado. Bem-vindo, Orengo. É uma honra estar com vocês aqui. A honra é nossa. CPI da Covid. Ontem o negócio pegou fogo. Hoje, dificilmente, teremos uma sessão, né, tão atribulada, tão movimentada, mas a expectativa de muitos elementos novos a serem conhecidos com o depoimento dos presidentes da Pfizer, né, Orengo? É verdade, sabe, Megali, que hoje, apesar de não ter toda aquela repercussão que se espera da CPI, porque vai ser um depoimento mais técnico de um executivo da Pfizer, mas é um depoimento considerado chave para os próximos passos da CPI. Por quê? Porque pode trazer materialidade, ou seja, pode dar detalhes, documentos, detalhes das reuniões, né? Ontem, apesar de toda aquela confusão que deu na CPI, com a possibilidade até de prisão de Fábio Weingarten, né? Isso realmente foi para as manchetes, mas o mais importante foi aquela carta apresentada por ele, né? Que dava a materialidade de uma proposta feita pela Pfizer e que o governo demorou 2 meses para fechar, né? Ou para negociar. O fechamento do contrato foi feito só neste ano, porque a linha de investigação principal da CPI é a seguinte: os senadores estão investigando para se teve alguma ação deliberada do governo para que as pessoas se contaminassem e aí atingissem a chamada imunidade de rebanho, né? Algo muito difícil de comprovar, mas alguns pontos começam a ser fechados, né? Então, o que o governo vai ter que explicar em algum momento, principalmente com o Eduardo Pazuello, é o seguinte: por que demorou 2 meses para negociar com a Pfizer? E os senadores querem fazer uma conta. Se realmente fechasse o contrato lá em setembro do ano passado, como a proposta foi feita, quantas vacinas a mais teríamos? Ou quantas pessoas a mais estariam vacinadas e até poderiam ser salvas? Então, esses pontos que são cruciais. E o executivo da Pfizer vai falar sobre detalhes de propostas, quantas propostas foram feitas e, principalmente, qual é o ponto principal aí da discussão? É quantas vacinas foram propostas para o governo no ano passado, né? O ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, fala ali em cerca de 500 mil vacinas, o que seria irrisório, não faria tanta diferença na avaliação dos governistas, né? Agora, se realmente a proposta chegou a milhões de vacinas, né, isso tem um impacto significativo, isso estará lá no relatório final, né? Então essa é a importância do depoimento de hoje, saber realmente quantas vacinas foram propostas, oferecidas ao governo brasileiro e de alguma forma por que o governo recusou ou nem negociou. Até hoje a gente tem ouvido as seguintes justificativas: olha, as propostas oferecidas, os contratos oferecidos pela Pfizer tinham cláusulas leoninas, então isso vai ser esmiuçado. Quais eram essas cláusulas? Eram diferentes de outros países ou oferecidas a outros países? Eram diferentes de outros laboratórios? Porque tem um ponto aí que o governo diz que não fechou o contrato com a Pfizer porque não tinha a chancela da Anvisa. Só que tem outros laboratórios que também fecharam contrato com o governo, como o laboratório da Coronavac, da própria vacina de Oxford e inclusive da Covaxin, que também não tinham chancela da Anvisa e fecharam os contratos. Então esses pontos vão ser esmiuçados aí no depoimento de hoje na CPI. Orengo, e deu tempo de colher Você estava em trânsito, né, vindo a São Paulo, mas deu tempo de colher alguma repercussão do tumultuado depoimento de Weingarten ontem na CPI?
O som pro Orengo tá Ah, baixo, tá baixinho, ele tá sem fone. desculpa, Orengo, Repercussões perdão. do depoimento É. de ontem e toda a confusão, toda a tensão no depoimento de ontem do Weingarten, Orengo. Há muitas, né? E sabe que a principal repercussão lá que a gente colhe em Brasília é a seguinte: depois do que a gente viu ontem com o Weingarten, a possibilidade de Eduardo Pazuello encontrar um caminho para não depor, ela aumenta. Pois é. Porque o foco está todo voltado no Eduardo Pazuello, no ex-ministro. Todos os depoentes que falaram até agora jogaram o abacaxi no colo de quem? Eduardo Pazuello. Porque foi justamente na gestão dele em que tivemos mais questões investigadas pela CPI. É a cloroquina, é o atraso no fechamento de contrato, são outras questões que são avaliadas pela CPI. Então o foco hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito está em Eduardo Pazuello. O que pode acontecer a partir disso? Bom, já tem uma saída que é estudada, que é uma ação no Supremo Tribunal Federal, um pedido ao Supremo para que Eduardo Pazuello, primeiro, não preste depoimento, ou preste depoimento como acusado. Por quê? Ou investigado, porque ele já é investigado, formalmente não pela CPI, mas em processos, Ministério Público, Tribunal de Contas, e como investigado ele poderia ficar em silêncio, ou seja, não promover ou não criar provas contra ele mesmo. Então ele poderia ficar realmente em silêncio. Olha, isso eu não vou responder. Como já vimos em várias CPIs. É aquela coisa até maçante dos senadores perguntando e repetindo perguntas, e o depoente simplesmente disse que não vai responder para não produzir prova contra ele mesmo. Então essa Orengo, é uma saída. Mas isso para a imagem do governo, desculpa, ele para as Forças Armadas, ele é um general da ativa, todo estrelado, cheio de medalhas de bravura. Isso para a imagem não só do Pazuello, mas dessas instituições tão importantes, é desastroso, né, Orengo? O cara lá 5 horas, 6 horas se recusando a responder as perguntas. Simbolicamente é algo feio de se ver, né? Seria Não constrangedor. combina com E aí o ideal a gente de bravura remonta que a gente aí, espera das a Forças entrada Armadas. de Pazuello, e uma crítica que é feita até por integrantes do governo, no caso do vice-presidente Hamilton Mourão, que já falou publicamente que seria melhor Eduardo Pazuello ter entrado para a reserva, né? Ter saído lá da ativa do Exército, o que outros ministros já fizeram, até para não arrastar a imagem do Exército num momento delicado como esse, né? Há uma preocupação grande em preservar a imagem das Forças Armadas, no momento que a gente sabe que causa aí problemas, impactos, constrangimentos. Agora isso pode acontecer, se conseguir no Supremo Tribunal Federal uma concessão para ir depor como um investigado, aí o cenário muda de figura. Orengo, quando a gente fala dessa possibilidade de um pedido para garantir ao ex-ministro essa possibilidade de ficar calado na CPI na semana que vem, me chamou a atenção o fato de esse pedido partir possivelmente da Advocacia Geral da União. Por quê? Se ele é um ex-ministro, se ele não é mais um ministro? Agora ele tem um cargo no governo, arrumaram um cargo para Eduardo por isso, Pazuello. então. Então poderia ser esse caminho, né? A gente já viu em outras oportunidades a Advocacia Geral da União, inclusive, apresentar defesa de aliados do governo que não estavam no governo. Isso causou... Tecnicamente não poderia, né? Porque é um organismo do Estado, não poderia atuar, né? Mas aí tem apresentações de justificativas jurídicas, inclusive, para encontrar esse caminho, né? Agora, o Supremo Tribunal Federal, há precedentes no Supremo para que pessoas que são investigadas ou tidas como testemunhas, elas prestem depoimento como investigadas, para ter esse tipo de benefício, né? Já tivemos, inclusive, governadores que foram ao Supremo para evitar aparecerem na CPI. Foi o caso da CPI do Carlinhos Cachoeira, com o então governador Marconi Perillo, ingressou no Supremo e não foi a CPI, né? Aliás, esse é um precedente para quando a CPI começar, e se começar a investigar governadores com aqueles repasses federais, e essa é uma pressão dos governistas, né? Querem que a CPI deixe de centrar exclusivamente no governo federal e passe a investigar também esses repasses federais a estados, né? Então esse é mais um caminho da CPI. Não, era isso mesmo, porque tem muitos ouvintes aqui que estavam perguntando isso. Por que a AGU interferindo nessa defesa, nesse pedido? É isso. Muito bem. Orengo, obrigado pela visita. Amanhã de volta a Brasília? De volta a Brasília. Bate e volta. Amanhã já estamos de volta. Você não está de plantão no Jornal da Band nesse Ainda sábado? não. Eu achava que você Só ia mês que emendar. vem. Então tá bom. Maravilha. Então boa viagem de volta e até a próxima, Orengo. Até a próxima. Valeu.